Olá, pessoal. Sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para canais do Grupo à Tarde. Olá, meu nome é Priscila Dória, sou jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Hoje, né, Priscila, uma forma diferente. Uma forma diferente, porque hoje, nessa volta de recesso, né, do pequeno recesso do REC, a gente está fazendo um mini-doc para falar sobre a intensidade com que são feitos estudos, né, nas mais variadas áreas do conhecimento sobre festas. A Bahia tem um calendário intenso de festas, né? E a capital Salvador, então, né? Inclusive o poder público usa muito, às vezes, essa expressão de capital da alegria, né? Então, o Estado, os mais variados agentes, mídias, intelectuais. Então, a gente vai apresentar um pouco aqui hoje de pesquisadoras e pesquisadores que estudam festas. Principalmente, né, nesse começo de ano, não tem como começar o ano melhor do que falando de festa. Um dos nossos convidados, né, a participar aqui do nosso mini-doc é o Wilson Caetano de Souza Júnior. Ele é antropólogo, babalorixá, e ele escreveu o livro Orixás, Santos e Festas, que fala justamente do sincretismo religioso, os novos ares, por assim dizer, que o sincretismo ganha com o tempo, e sobre como essas festas mostram, né, o que são essas pessoas, mostram a cidade de uma outra forma e dizem muito sobre a cidade. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as festas de largo. Então, a expressão é uma expressão antiga que atravessou aí vários tempos, porque hoje, na verdade, a gente fala muito em festas populares. Então, como o próprio nome diz, a festa de largo são festas que acontecem no largo, ou nos largos, ou na rua, no espaço-rua, ao ar livre. Tá? E, nesse sentido, elas são festas onde a população da cidade, ela toma parte, ela participa. Então, para mim, particularmente, o que mais me fascina nestas festas de largo, ou nestas festas populares, é, de fato, primeiramente, as pessoas. Porque não existe festa de largo sem pessoa, não existe festa de largo sem gente. E as festas de largo, esse espaço, que são construídos e redefinidos culturalmente, eles são marcados pela nossa diversidade cultural, que é atravessada por vários sentidos e significados. Algumas delas possuem, ou melhor, a sua maioria possui sentimentos religiosos, né? E são esses sentimentos religiosos que dialogam com as culturas que entraram no nosso processo de formação, que o tempo todo nos mantém. E outra coisa que me fascina e me chama muita atenção nessas festas de largo é, de fato, a comida. Não existe festa de largo sem comida e sem bebida. Inclusive, em alguns trabalhos, eu já venho chamando a atenção para a presença destas comidas, ou a importância que as festas de largo tiveram no processo de consolidação, de preservação e manutenção de algumas comidas, como o mocotó, o sarapatel, a feijoada, os caldos, bebidas como o cravinho, o príncipe maluco e tantas outras que só são possíveis graças a esta capacidade de diálogo dessas populações que formam essas festas possuem. Acho que é muito interessante, né, esse trabalho do professor Wilson Caetano, que ele tem uma larga produção acadêmica, né? O professor Wilson Caetano se interessa também sobre antropologia da alimentação e como isso está presente nas festas, e ele fala muito disso também, né, de todo um cardápio que permeia essas nossas festas de largo, né? E é muito interessante quando ele discute essa questão do sincretismo, porque o sincretismo é uma palavra que ela foi esvaziada, então fica parecendo um fenômeno muito simples, seria, por exemplo, como os africanos não podiam cultuar Ogum, colocar Santo Antônio no lugar, e não é isso. As religiões, elas se encontram, e quando elas se encontram, elas vêm com toda uma herança cultural, de várias culturas, ainda mais no nosso caso, da Bahia. E é isso que Wilson Caetano, nesse trabalho, ele pontua muito, né, de dar protagonismo às mulheres e homens negros, e também de mostrar que o sincretismo
não se refere à imposição do catolicismo em relação às religiões afro-brasileiras. É muito interessante essa abordagem que ele faz. Eu venho com um trabalho com um livro chamado Orixás, Santos e Festas, onde eu me debruço para entender o chamado fenômeno do sincretismo religioso. Primeiro dizer que o sincretismo é um fenômeno universal, né? A gente tem que desconstruir essa ideia de que quando se fala a palavra sincretismo, a gente pensa logo, ou é uma alusão às religiões afro-brasileiras. O cristianismo é o grande sincretismo, então isso foi uma das motivações. Primeiro, desconstruir o preconceito com relação ao tema. E depois, a minha grande motivação, ou melhor, uma segunda motivação, foi de fato compreender essa relação entre elementos católicos e elementos de origem africana de maneira mais positiva, onde esses homens e mulheres fossem vistos ou fossem colocados como protagonistas de suas histórias. Então, na verdade, Orixás, Santos e Festas é um livro que se propõe, é o resultado de uma pesquisa que se propôs a demonstrar que essas relações possíveis de serem construídas entre o catolicismo e as religiões de matriz africanas pode ser sim vista de algo positivo e deve ser vista para além de algo fruto do encobrimento, de uma imposição e assim por diante. É a partir desta releitura ou desta nova visão do fenômeno do sincretismo, né, que sempre foi visto de maneira pejorativa como algo fruto da colonização, imposto pelo opressor, imposto pelo colonizador, que eu venho então fazendo um estudo demonstrando que é possível pensar o fenômeno do sincretismo afrocatólico como algo que pode ser explicado a partir de uma cultura de origem africana, que é uma cultura extremamente criativa, uma cultura capaz de dialogar com outras culturas. Graças a esta capacidade que nós, homens e mulheres negros e negras, temos, foi possível juntar santos católicos e orixás africanos no mesmo sentimento religioso. E aqui, então, eu defino o que é sincretismo. Sincretismo é uma maneira de sentir, é sentimento religioso, é algo que está relacionado à prática religiosa. Então, é inegável que o nosso branco na sexta-feira seja por conta de uma relação que desde cedo nós construímos com as tradições islâmicas e depois com as tradições iorubais. Então, claro que o Bonfim, pensando na igreja do Senhor do Bonfim, é uma referência onde você tem todo um culto, mas onde também você tem um lugar de encontro dessas tradições. A grande ideia é mostrar a capacidade que essas tradições africanas possuem de dialogar com elementos que em dado momento são elementos até opressores e que poderiam nos negar identidade, mas que eles, graças à nossa capacidade de ressignificar, permitiu com que essas tradições permanecessem vivas. E o resultado está aí. Um dos exemplos é esse conjunto de festas de largo, ou conjunto de festas populares que resistem à terminologia mercadológica de lavagem, né? Cada uma com sua história, cada uma com sua identidade e assim por diante. Bom, o professor Marielson Carvalho, né, ele é professor da UNEB, na disciplina de culturas e de literaturas baiana, africana, e é muito interessante porque ele tem um trabalho sobre os personagens das canções de Dorival Caymmi. E nada mais, talvez, né, ideal para marcar a trilha sonora dessas festas, dessas nossas festas de rua, do que Dorival Caymmi. Né? Então, o professor Marielson, ele fala tanto da importância de como é importante compreender essas festas, né, para
entender um pouco do que é que nós somos como povo. Tomando a festa como uma sociabilidade integradora de uma própria identidade cultural de um povo, seja ela identidade cultural temporária ou reiterativa ou tradicional, né, permanente, é muito interessante observar o quanto que a festa faz parte das nossas sociabilidades, né? Faz parte das nossas próprias interações sociais. Então, em qualquer espaço em que a festa seja um elemento simbólico e material de participação popular, né, seja ela profana ou sagrada, ela representa as nossas próprias existências, né? Então, eu penso que ao trabalhar no campo das festas a identidade baiana, ela por si só já consagra a festa, a identidade baiana já consagra a festa como um espelho das suas próprias sociabilidades. Então, eu penso que a partir desse mote de como a festa pode, enfim, representar as interações sociais de um povo, né, de uma população, ela em si traz consigo todas as fraturas, todas as fissuras, todas as harmonias, todas as distensões e associações, né, em que esses sujeitos, esses participantes têm naquele contexto. Então, é importante que, sim, a gente estude a cultura baiana, a identidade baiana, a sociedade baiana a partir das festas populares. Eu considero a música do Dorival Caymmi como verdadeiras trilhas sonoras das festas populares de Salvador, direta e indiretamente. Então nós temos, por exemplo, inclusive uma música dele que se chama Festa de Rua, que é justamente a música em que ele flagra a festa, não da Conceição da Praia, mas a festa do Bom Jesus dos Navegantes, né? Ou seja, quando a galeota sai, né, ali da Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, né, para o cortejo marítimo. Então, a música começa já com a cena, né, dos barquinhos e da galeota atravessando a Baía de Todos os Santos, né? E logo depois, né, vem a parte, vamos dizer assim, terrestre da festa. Então ele flagra primeiramente a festa marítima, né? Sem barquinhos brancos nas ondas do mar, uma galeota a Jesus levar. Aí na segunda parte ele começa já com o baticum, né? Com a festa, né? Que é o momento em que, naquele instante, deixa de ser, na concepção dele, né, deixa de ser sagrada para ser profana, né? Embora, claro, quando se usa o termo Meu Senhor dos Navegantes, venha me valer, esse termo é cantado justamente na roda de samba, né? Ali onde todos, né, ali na praça, em frente ao Mercado Modelo, próximo à igreja da Conceição da Praia, né, se confraternizam em torno deste momento. Então, assim como, por exemplo, 2 de fevereiro, né, que é a festa do mar, né, festa para Iemanjá. Então, ele também, neste momento, flagra, né, as pessoas, no caso ele, indo para a beira do mar, pedir, né, fazer um pedido para Iemanjá, levando cravos e rosas, né? Ele, nessa época, já era sustentável, não levava presentes que sujassem o mar, né? Poluísse o mar. A professora Magnaí Barbosa, né, ela é historiadora e mestra em cultura e sociedade, e ela tem atuado muito, tanto no estudo de manifestações muito específicas, como a barquinha, que é um rito que acontece nas águas e para as águas, como ela mesma diz, mas também ela tem feito alguns estudos para o reconhecimento de festas como patrimônios. Uhum. Uma coisa interessante nos estudos, né, na fala da própria Magnaí, é o quanto ela fala sobre essa diversidade que existe nas festas aqui. Não só Salvador, na Bahia, e o quanto ela mesma descobriu isso, né?
ela se interessou pelo mundo inteiro que existe, né, dentro dessas festas, e ela, como pesquisadora, foi descobrindo mais ainda. E ela percebeu o tanto de diversidade, o tanto de categorias que essas festas se dividem. Apesar que ela, né, apaixonada pelo mar, como ela mesma disse. Eu tenho pesquisado sobre festas baianas desde que me formei, né, especificamente Carnaval de Maragogipe, a Barquinha, que é uma festa das águas, para as águas e das águas, que acontece no Quilombo Enseada do Paraguaçu, também em Maragogipe. Festa da Boa Morte em Cachoeira, desfile de afoxés. E, mais recentemente, é uma festa que tem me chamado bastante atenção pelo potencial que os seus grupos têm de afirmação identitária, afirmação social, de requisitação, de reconhecimento, que é o samba junino. Um samba duro que é feito aqui em Salvador e que pouca gente conhece. E também eu não conhecia nem enquanto pesquisadora, eu não conhecia enquanto moradora dessa cidade, e sei que ainda muitos desconhecem, mas isso vem mudando nos últimos anos, por conta também dos seus agentes, né, culturais, que vem fazendo toda uma movimentação pelo reconhecimento, pelo fortalecimento, difusão dessa manifestação cultural. Então, o samba junino, em 2018, quando eu trabalhava no município de Salvador, eu tive contato com um pedido de reconhecimento do samba junino como patrimônio imaterial de Salvador. E aí, até então, eu conhecia outros sambas. E aí também essa ideia de o samba da Bahia, para mim, eu já tinha a ideia de que temos uma diversidade de sambas. E cada samba é um samba, né? O samba de Tijuaçu, que é o samba de lata, é um samba completamente diferente do samba de roda do Recôncavo. E dentro do próprio samba de roda do Recôncavo tem também algumas especificidades, como o samba chula, né? E aqui na capital temos um samba completamente diverso e diferenciado, né? Que a priori, o que eu pensei que era um samba junino, um samba feito no período junino, um samba que eu pensei inclusive que era um samba de roda, né? É também samba de roda. É samba de roda pelas músicas que são tocadas, muitas das músicas. E às vezes o toque começa como samba de roda, mas a característica principal é que esse samba se eleva, né? Musicalmente, né? As batidas desse samba, ele sobe, então ele vai para 3, né? Que é mais rápido, cadenciado. Então, ao fazer esse samba mais corrido, que é o samba duro, né? Muito mais marcado que o samba de roda, a própria expressão do corpo, né? O sambar também é completamente diferenciado. E aí eu tive a felicidade de conhecer, de que eu estou conhecendo mais sobre a cidade de Salvador através do samba junino, né? Que não é o samba que está na mídia, não foi mediatizado ainda, né? E por isso também que não me alcançou. Não me alcançou e creio que muito da imagem que nós temos de Salvador ainda não incorpora o samba junino, mas isso vai modificar, porque ele já é patrimônio imaterial, né? E por isso, de Salvador, e por isso já existem políticas públicas do município para fortalecer essa manifestação, e que os próprios agentes, eles querem esse reconhecimento, né? Esse reconhecimento, esse fortalecimento, essa difusão, a transmissão para as novas gerações desse samba que formou lá na década de 80, 90, muitos músicos que formaram grupos de pagode baiano, que foram integrar
grupos de axé, de blocos afros. Foi o samba junino que foi o berço. Então ele precisa ser reconhecido e que é feito nas comunidades de Salvador. Engenho Velho de Brotas, Engenho Velho da Federação, Fazenda Garcia, principalmente nesses bairros, mas também em outros, como Cajazeiras, que já vem trazendo samba. Enfim, são vários diversos bairros, eu não quero esquecer nenhum. Mas assim, o convite que eu faço, que é interessante para mim, mas que eu acho que é interessante para qualquer cidadão soteropolitano, é conhecer essa manifestação, que começa a acontecer na Semana Santa e vai até o São João, e normalmente se estende um pouco mais até a nossa maior festa cívica, né, que é o nosso 2 de julho, nossa independência do Brasil na Bahia. Esses grupos também participam, puxando arrastão. Bom, eu também, de certa forma, estou filiada a esse campo de pesquisa, né, das festas. Eu tive o privilégio, eu considero assim, de fazer a pesquisa a partir do acervo documental do Jornal à Tarde, que resultou na minha tese de doutorado intitulada Festa de Verão em Salvador. E essa tese ela foi defendida em 2017, como a gente diz na linguagem da academia, apresentada ao programa de pós-graduação em antropologia da Universidade Federal da Bahia e sob a orientação da professora Fátima Tavares, que é outra grande especialista no estudo das festas. Então, nesse trabalho eu estudei 13 festas que são exatamente um aquecimento até o Carnaval. Começa com São Nicodemos, lá na última segunda-feira de novembro, e termina com a festa de Itapuã, que acontece na quinta-feira antes do Carnaval. No caso do meu estudo, teve mais uma, viu? Que foi a lavagem de Ondina, a única desse conjunto que está extinta, porque ela é completamente diferente. Era uma festa que ocorria em um ambiente privado, tentando reproduzir o ambiente da rua, para a gente ter ideia de como essas festas mexem com várias questões, inclusive de ocupação do espaço da cidade. Então, reproduzir no ambiente interno algo que acontecia na rua. Não, uma coisa que eu acho, não sei se eu já disse isso para você, mas uma coisa que eu acho muito legal, trabalha justamente na sua tese, é justamente a criação do site. Porque quando o Espelho de Festa entrou, aquelas fotos, né, são anos atrás, eu nem era nascida em algumas ali, e aí você se sente lá, você tem as suas fotos preferidas, você vai vendo e você consegue acompanhar, você vê uma trilha de como a festa mudou durante os anos, mas de certa forma continua a mesma. As pessoas mudam, as roupas mudam, mas a festa está ali, né? Décadas e décadas ali. Então, eu acho uma parte muito legal do site é justamente esse, é você poder ver, né? Além de ler, você poder ver aquelas festas ali, há tantos anos atrás. Bom, gente, a gente tentou aqui, né, Priscila, mostrar um pouco do que tem sido essa intensa produção do conhecimento sobre o nosso campo festivo, né? E que no caso da Bahia, se a gente está falando muito da capital, um pouquinho aqui do entorno da Baía de Todos os Santos, mas olha, a gente tem muitas referências de trabalhos, inclusive trabalhos que são considerados assim essenciais, né, para compreender um pouco, né? Vou fazer aqui a citação de um trabalho que para mim ele é uma referência, né? Durante muito tempo ele me acompanhou e continua me acompanhando, que é o Rumores de Festa, de autoria do professor Dep Serra. Ele chama de ensaio, porque nesse livro, inclusive, ele descreve como é a experiência de acompanhar o trio elétrico pela primeira vez. Mas também é neste trabalho que ele traz o conceito de festa de largo, que é muito nosso. Né? Por que largo? Porque as festas têm um fundo católico, começam na igreja e se espalham. Então, gente, foi muito legal, né, construir esse mini doc, falar sobre o trabalho dessas pessoas. Espero que a gente tenha novas oportunidades de fazer mini docs, grandes docs, imensos docs. E eu agradeço muito aos pesquisadores, né, que toparam participar, entrar logo agora na época de festa, a gente está todo mundo indo para as festas. Eles cederam um tempinho deles para a gente. Então, muito obrigada a todos eles. E espero que vocês curtam o nosso pequeno mini doc.
e que vão ter outros, tá? E a gente está voltando com o REC, né, no seu formato, né, que vocês já estão acostumados, mas aí, olha, o REC também é isso. É experimentação, é apresentação de outras linguagens, porque a ideia é essa, é aproveitar esse universo online que dá todas essas possibilidades, então a gente vai experimentando, porque linguagem jornalística é isso aí, é trabalhar com informação nas suas mais variadas formas. Então, gente, até daqui a pouquinho, tá? Muito obrigada, gente. Até a próxima. Logo mais.